Olá, pessoal. Mais um episódio do Pode Cuidar. Agora com a presença da Cris, que é a nossa nutri do Espaço Cuidar, e a Paty, que é psicóloga também, estuda uma linha parecida com a minha, transita aí nos grupos de Winnicott e tem feito um trabalho já há 3 anos com a gente, muito importante, bem especial. Meninas, obrigada por terem aceito o meu convite, obrigada por toparem esses desafios de movimentos malucos que vira e mexe me dá vontade de fazer e que eu acho que tem a intenção de comunicar mesmo o que a gente tem feito no Espaço Cuidar, que não está acessando, às vezes as pessoas acessam pessoas só que estão presencialmente, que estão ali por perto, e que eu gostaria que chegasse mais gente que eu tenho certeza que se beneficia do que a gente tem feito ali dentro. Cris, quer começar por você? Contar um pouquinho como é ter uma nutri no meio de tantas psicólogas? Sim, na realidade para mim é um prazer muito grande, porque eu acho que vai muito ao encontro daquilo que eu acredito e da minha história. Então, eu falo que estar dentro, e isso foi um dos motivos, né? Eu lembro que eu estava vendo uma live que era de a vocês. única que a gente fez. Pois é, você viu como que as coincidências, né, acabam acontecendo para unir as pessoas, né? Vocês estavam fazendo uma live e essa live me chamou muito a atenção. E eu estava já procurando no bairro para começar a atender. E me chamou a atenção a maneira que vocês falaram, exatamente porque há 25 anos que eu sou nutricionista e há 20 anos que eu trabalho sempre junto com psicólogas. Então, se eu iria mudar de bairro para começar os atendimentos, eu precisava continuar com aquilo que eu acredito, que é a psicologia e a nutrição juntas. Então, essa mudança de comportamento alimentar, ela precisa da ajuda da psicóloga. Então, eu falo que nós não somos somente corpo, somente a mente. Nós somos um conjunto e por isso que nós precisamos estar em conjunto, trabalhando as emoções e trabalhando o alimento. E a nutrição especificamente, ela tem muita relação, né? Então, se eu tô feliz, eu vou comer para comemorar, vou num almoço. Se eu tô triste, as pessoas falam, né? Eu vou comer porque eu tô triste. Então, eu falo que a alimentação, ela tá muito ligada. Então, o papel de unir a nutrição com a psicologia tem que estar junto. Não, acho que é um trabalho que não dá para fazer sozinho, né? Não, o que você não fala dá. é da importância. Mas eu acho que a Cris, gente, ela é a nutri mais winnicottiana que eu já vi, né? Eu acho que ela talvez nem conheça o Winnicott em profundidade, mas eu acho que ela se comporta de uma forma muito acolhedora, ela cria o ambiente, ela traz a possibilidade do sujeito estar ali de forma espontânea, genuína, com o foco na nutrição, mas de alguma forma muito diferenciada, que pra gente é muito legal tê-la exatamente por isso, né? Porque acho que vai na linha da ideia de orientação e de suporte que a gente acredita para o desenvolvimento de tudo, inclusive do amadurecimento diante aí do alimento, né? É isso mesmo. E, na realidade, eu falo que independente do público, né? Se é criança, se é adulto, precisa estar trabalhando em conjunto. Então, a gente acaba discutindo, né, alguns casos e precisa estar alinhando. Até para eu poder saber até onde eu posso ir. Então, tem pacientes que a gente já consegue orientar, dar um cardápio. Qual é o nível de maturidade desse paciente, Exatamente. né? Acho que por isso a importância. A Paty também está aqui com a gente. A Paty chegou até mim através de colegas, psis. Uma psicóloga também com muitos anos de formada, né, Paty? Com uma baita bagagem para compartilhar e que faz um trabalho muito sério, muito competente, de um suporte muito sutil e delicado. Gosto muito da forma como a gente faz a troca, de um jeito muito respeitoso, uma escuta delicada, né? E temos aí resultados incríveis, né? Com pacientes super delicados, casos graves, né, Paty? Então, é bem feliz pra gente essa troca. E acho que a Paty, ela tem um estilo de vida também. Acho que não foi à toa que as duas se encontraram, né? Acho que a Paty, ela também traz um pouco dessa curiosidade, desse investimento sobre a alimentação, sobre o cuidado do corpo e da mente, né? E aí foi por isso que eu pensei nas duas juntas, né? Porque eu acho que vocês têm a compartilhar como um projeto mesmo, né? Da ideia do trabalho de amadurecimento para benefício aí da saúde.
Quer contar um pouquinho, Paty, do seu trabalho na clínica, de como são as famílias que chegam? Fique à vontade. Eu lembro, sim, quando eu cheguei, e inclusive... Oi, né? Oi, na porta. E um dos primeiros pacientes foi um caso muito grave, né? Assim, e aí, pra mim, foi assim, eu, na verdade, é o que acabo trazendo um pouco, né, do meu público também, além, lógico, de pacientes com mais leves, famílias, mas eu tenho essa experiência, né, da psicopatologia, então, quando eu cheguei lá, veio de encontro já com o primeiro paciente, então, exige aí um contato muito com psiquiatra e clínicas, até de internação e tudo isso, então, eu acho que foi a maneira como... Né, eu fui conduzindo. Acho que você está ocupando o espaço lá de uma forma muito multidisciplinar. Né? Naquele caso, exigiu da gente ter essa conduta, né? Inclusive de supostas possibilidades de internações, né? De outras... pandemia, tudo isso. Sim. E é o paciente que se encontra até hoje, né, comigo em terapia, super estabilizado, e é isso, suporte com a família, né, então tem que ter todo esse manejo, como também atendo pacientes com casos mais leves, né, de uma terapia mais leve, de um autoconhecimento, de acolhimento com as famílias, né, então eu acho que principalmente nesse momento dos adolescentes, eu acho que ser pai de adolescente, eu vejo quando eu atendo os pais, é bem delicado, os pais chegam... Como tá difícil. E aí, na primeira sessão, assim, o fato só de serem ouvidos, acolhidos, eles se sentem protegidos. De né? Assim, não ter um ambiente, sozinhos, né? Em ter um ambiente para compartilhar, né? Exatamente. Então, bom, acho que estou realizando um trabalho sensacional lá. Acho legal você falar dessas famílias, né? Sim. Que a gente recebe em desespero quase. Com o pré... É o adolescente já crescido, né? Parece que tem uma régua de uma faixa que já não é mais um adolescente, uma criança, onde há algum suposto ilusão de controle e no cuidado, e é um adulto, mas ainda muito imaturo, fazendo escolhas muito arriscadas, muito vulneráveis, né, Paty? Que acho que é um pouco desse perfil de paciente que tem exigido da gente, e eu até comentei esses dias com uma família que eu recebi, que para mim, enquanto pessoa... tem sido uma experiência também bem desafiadora ouvir, porque antecede o que em breve eu vou viver como mãe, né? Dos meus filhos que estão começando a entrar na suposta pré-adolescência, né? Antecipar essa experiência do adolescente atual, do pré-adulto. Eu tenho essa sensação de que ele não é adolescente, mas ele também não é adulto o suficiente. Né? Então, assim, acho que é um lugar que tirou a gente de um lugar e também nos desenvolve para uma troca que obriga a gente a estar de forma muito estreita com essas famílias. Sim. E vejo você fazendo isso também com muita tranquilidade. Sim, e um trabalho muito, muito gratificante, porque depois atender os pais e ver, né, o quanto os pais falam que esse adolescente melhorou, que a terapia proporciona um amadurecimento psíquico e emocional, principalmente emocional, né? Então, isso é muito gratificante. Parece também. Uma ideia de amadurecimento num outro ambiente, para ele poder voltar para o ambiente dele e seguir os planos, os sonhos, né? Exatamente. Muito legal. Exatamente. E acho que falando desse multidisciplinar, tanto no sentido de internações, psiquiatras, etc., cabe muito a gente pensar na possibilidade da nutrição, né? Que você e a Cris têm feito muita troca, né? Eu me lembro que outro dia nós fomos falar disso, eu disse a palavra compulsão e você disse, não vamos usar compulsão, vamos falar de um outro lugar, né? Acho que é legal vocês falarem um pouquinho disso, né? Se não a compulsão, o quê? O que é esse comportamento? Eu percebo muito pacientes, posso usar o termo ansiosos, né? Acho que a compulsão tem vários níveis, mas acho que até o níveis de ansiedade. Eu incentivo muito os meus pacientes a se cuidarem no sentido de modo geral, né? Acho que isso faz parte da terapia. Então, atividade física... ajuda muito essa questão, principalmente da ansiedade, canalizar a ansiedade. E eu incentivo muito a passar com o nutricionista, porque eu acho que é uma junção de um trabalho muito bom. E eu vejo o resultado muito importante. Né? Também nas questões emocionais,
quando Também. se cuida da alimentação. Também. E também atendo pacientes, chegam até mim pacientes desse perfil, né? Que gostam de uma atividade física, ou de um esporte, cuidar da saúde, essa parte de nutrição. Então, eu falo por mim porque eu gosto também, né? Muito da atividade física, passo com nutricionista. Então, para mim, é um mundo onde eu já conhecia. Então, quando a Cris, né? Conversando com ela, foi onde descobrimos várias questões em comuns de trabalho. E eu percebo também a linha da Cris, que é uma coisa que teve uma identificação, o perfil, acho que tem perfil de cada paciente, né? E eu acho que é importante o olhar do nutricionista, um olhar muito mais humanizado. Por exemplo, se tem um paciente que é muito já autocrítico, rígido, com muita cobrança, com um perfil muito mais de uma rigidez, se ele vai numa nutricionista, onde a nutricionista simplesmente entra com várias restrições, um cardápio pronto, com algo, quer dizer, para ele volta para a terapia com uma queixa de eu não vou dar conta, mais uma vez eu vou me frustrar. Então, ou a nutrição vira como algo muito obrigatório, pesado, senão não dá, né? Tem que ser de uma maneira, voltar, né? não volta, tem que ser uma maneira voltar. leve. Eu acredito Cris? muito, assim, que o que a gente conversa bastante, né, Paty, é exatamente isso, é trazer essa nutrição além do plano alimentar. Então, assim, não adianta eu fazer um plano alimentar perfeito para aquele paciente, que ele não vai conseguir seguir, até por conta dessa rigidez. Então, eu falo assim que isso, tentar também entender, e por isso que é importante a gente conversar como nutricionista e psicóloga, até onde a gente pode chegar. Então, tem hora que a gente vai apertar mais, tem hora que a gente vai soltar mais. Mas eu acho que, antes de mais nada, é também ouvir aquilo que o paciente precisa. Porque nós não temos isso na nutrição, né? Então, assim, a nossa formação, ela não vem com isso. Não tem disciplina de psicologia. psicologia. Né? Até tem disciplina de psicologia, mas ela é voltada para um outro aspecto. E daí, quando você vai passando, né, os anos aí da carreira e que você também vai trabalhando com as psicólogas, nossa, eu falo que para mim ter ficado, né, os 5 anos lá no HC foi uma escola, porque eu aprendi muito o que é trabalhar multidisciplinar e o que é trabalhar com vocês, psicólogas. Então, o papel da Paty, e quando a gente discute de algum paciente, né, como a gente mesmo falou, é saber ali, ó, agora dá para ir até ali. Não, Cris, vamos então deixar um pouco. Então, eu acho que é esse conjunto, essa discussão. E quando a Paty fala que é muito além mesmo do cardápio, a gente não pode esquecer que tem os neurotransmissores, né? Que é que acaba conseguindo ali falar um pouquinho da dopamina, serotonina. Então, essa formação, ela começa no intestino. Então, o paciente, ele pode estar, assim, só fazendo terapia. Mas se ele também não olhar para esse outro lado, ele não vai ter uma boa produção. E daí tudo vai convergir para que não tenha um resultado mais eficaz. Então, eu falo que ali, né, a nossa microbiota intestinal, ela está ligada com os neurotransmissores, com sono, com a absorção de nutrientes. Então, essa junção da nutrição, dos nutrientes e da mente, daquilo que vocês estão trabalhando, precisa acontecer, né? E eu acho que a gente consegue fazer isso muito bem, né? E também, essa questão da nutrição, eu acho que mudou muito de uns anos para cá, né, Cris? Até a gente estava conversando, porque a primeira questão da restrição, muito que não tem mais, né? Vocês trabalham de uma maneira muito mais ampla. E tirar o paciente de uma questão muito conexão com o corpo no físico, né? Mas eu acho que conectar o paciente mais com mente, com a questão do emocional. Então, por que procurar uma nutricionista nesse momento? Eu falo A ideia da pacientes. consciência, né? Isso. Talvez alguma coisa nesse sentido. De uma consciência muito mais só corporal, mas no sentido mente, né? Mente e corpo, não só no sentido estético, né? Então, integrar, né? Excesso de atividade física, por exemplo, será que é bom? Né? Por que está em excesso? Quer dizer, o que está no vazio que está preenchendo com isso, né? Excesso de doce, mas assim, então como que de repente ele vai numa nutricionista e vai tirar o doce que está em excesso, mas esse doce vem para preencher um vazio? O que esse excesso quer dizer? Então, esse trabalho em conjunto eu acho que é sensacional. E daí chega o nutricionista, que é mais rígido, e tira esse doce é importante para esse paciente. Então, então quais são as opções de um doce melhor? Ou qual seria o melhor horário de eu estar oferecendo esse doce para aquele paciente? Então, eu acho que tudo isso é o conjunto, né? É você tentar entender o que é que está acontecendo com aquele paciente, ouvir, né? Na realidade, não é nem ouvir, é escutar para realmente trazer isso para a prática dele no dia a dia. É muito sensível na hora de compor com ele como ele vai se alimentar, né? Então, acho que você está trazendo muito significado, tanto para o que consumir, por que consumir, quando consumir. Com quem consumir. Com quem consumir, né? Que deve ter
tanta coisa associada que a gente faz espontaneamente, né? Sem pensar, e que prejudica, Sim. né? Que podia ser diferente mesmo, né? Então, acho que vocês duas juntas aí a gente tem um projeto dentro Sim. do Espaço Cuidar para mulheres, para mães, para as famílias, né, com o suporte de nutrição através da Cris e de psicologia através da Paty, para um grupo de consciência desse corpo-mente, num olhar bem afetuoso, bem acolhedor. Quem tiver interesse também entre em contato com a gente para amadurecer mesmo essa possibilidade de grupo, né? Pensamos até na possibilidade também de quando o paciente não se sente à vontade em participar de um grupo. Porque às vezes ele não quer compartilhar, né? Enfim, as fraquezas, se sente mal. Às vezes a pessoa, pode aparecer um paciente que está acima do peso e naquele momento vai só por uma questão de perda de peso, depois que entra em contato com outras questões da terapia, tem a possibilidade de fazer um tratamento, uma terapia individual e acompanhamento com a Cris. Até comentei com uma outra colega que a gente falou da possibilidade de grupos, né? Um não exclui o outro. Sim. Né? Eu acho que o grupo, ele tem as suas potências quando divide, quando escuta troca, o outro, a troca. Ele ocupa lugares muito importantes, mas acho que o trabalho individual, ele também é insubstituível. Sim. Né? Então, a ideia de um suporte multidisciplinar conduzido por duas colegas que estão em sintonia, provavelmente vai, de novo, né? Dar contorno para queixas que parecem ter sintomas soltos e que pode trazer aí um bom desenvolvimento, né? Então, fica o convite para quem tiver interesse em conhecer o trabalho das meninas, entrar em contato com a gente, para a gente apresentar um pouco melhor e até entender se é melhor, de fato, que ele vá para o individual, se é melhor que ele vá para o grupo, para tentar realmente beneficiar aquele que tem a ver com esse tipo de demanda, né? Eu acho que todo mundo precisaria desse tipo de suporte. Sim. Não sei se tem um público tão específico. Eu penso que todo mundo se beneficiaria. Eu acho que por isso até, Thaís, que assim, eu acabei indo muito para esse lado da saúde da mulher e materno-infantil, porque normalmente são as mulheres que compram as coisas na casa. Então, não tem como você não mudar a alimentação daquela família. Então, assim, o pensar o contexto geral de você cuidar daquela família sempre vai ser, acaba sendo pro lado da mãe, e falando em materno-família, né, que é como a Cris se especializa e se apresenta, parece-me que quando a gente tá grávida, a gente procura mais, né, o suporte. Como se de alguma forma isso agora precisasse ser olhado porque vai afetar o filho. Então parece que é um jeito também muito genuíno da mulher em querer ser melhor no lugar de mãe, entrar em contato com a nutrição nessa forma, né? Sim. Então a Cris tem até um capítulo, né, que acho que vale a pena compartilhar, num livro que se chama Pré-Natal Psicológico, ampliando o olhar sobre gestação, parto e pós-parto, onde ela traz uma contribuição que chama Muito Além da Introdução de Alimentação Complementar. Quem tiver interesse em conhecer, acho que a Cris pode falar um pouquinho melhor, mas eu tenho a impressão de que é uma fase onde as mulheres mães se abrem para trazer a nutrição de uma forma muito, muito especial, né? É onde, na realidade, elas acabam percebendo e parando para pensar o quanto impacta Porque não é a só para alimentação. elas, né? Isso. E, na realidade, hoje já está muito mais descrito, né? De que aquilo que ela está fazendo vai estar mexendo aí em relação à parte metabólica dessa criança como adulto. Então, por isso que também é importante. Esse livro foi muito gostoso de escrever, porque vai ao encontro mesmo daquilo que nós estamos conversando. Não adianta eu só fazer a introdução alimentar oferecendo um alimento, mas é a maneira que eu estou oferecendo isso, a conexão que eu estou fazendo isso com aquela criança. Então, tudo isso vai ao encontro mesmo dessa transformação da mente, e que é o que a gente precisa estar junto e acompanhando, né? Então, eu acho que foi muito, muito legal, né? Quanto a nutrição, ela tem estado nesse lugar, como vocês colocam, né? Nesse estado de mudar um pouco a maneira da restrição, né? Então, que era como era visto antigamente. Paty, quer contribuir com mais alguma coisa? O que você acha que é legal também de ser compartilhado? Como é a ideia de estar em grupo?
a troca do profissional que é mais sozinho e que lá no espaço a gente sabe que não estamos mais, né? Consultório, acho que todos os psicos, né, eles falam que consultório é muito solitário, né, tá? E eu acho que lá tem a possibilidade dessa troca constante entre os profissionais. Então, isso enriquece muito o trabalho, essa troca, né? Não estar sozinho, acho que é isso no espaço secundário que cada um se sente, né? Não estamos sós. Cada um no seu trabalho, lógico, individual, mas tem essa troca, né? Então, às vezes eu atendo a mãe, você atende o filho, né? Outra profissional atende. Então, tem uma troca de casos, tem uma troca que enriquece muito. Muito bom. Meninas, acho que é isso. Quer compartilhar mais alguma coisa, Cris, que você acha importante? Não, eu acho que é o que a Paty falou. Estar em grupo com outras profissionais enriquece todas nós. Então, eu acho que eu passo um pouquinho da nutrição para a Paty passa um pouquinho da psicologia para mim, e eu acho que juntas, né, nós crescemos todas. E vamos muito mais longe, né? Muito mais. Muito obrigada. Vamos ver o que vem em breve. Obrigada, Obrigada, mais. Thaís.